num quarto grupo que também está inerente a esse processo todo. Confesso que enquanto você falava, eu entrei em sofrimento aqui, porque comecei a me lembrar de vários pacientes que já atendi e que atendo ainda, e o que você traz sobre esse cenário, ele é muito real no nosso dia a dia da prática clínica, né? Não só apenas de quem a gente conhece que está lá na escola, enfim, mas é um cenário que a gente precisa enfrentar diariamente. Isso nos angustia bastante, porque quando eu falo no superdotado, como você falou muito bem, temos todos esses mitos, enfim, e é muito comum que o superdotado, quando ele tem associada uma dupla condição, ele é visto apenas pela sua dificuldade. E eu me lembrava de um paciente agora, que ele falava assim para mim, pequenininho, ele tinha 7 anos, ele falava assim, mas como que eu sou superdotado se eu não consigo ler e escrever? Né? Ele tem dislexia e eu atendo há 3 anos. E para ele era uma coisa muito complicada de entender e ele muitas vezes questionou a superdotação. E eu entendo, né, na cabecinha dele como que pode. E, claro, a gente tem com isso repercussões significativas na autoestima, nas crenças de valor, né, no autoconceito e tudo mais. E acredito que a gente precisa pensar, então, que quando nós falamos em dupla condição, nós não falamos, pegando, por exemplo, o caso de uma pessoa que ela tem autismo e superdotação, né? Ela não tem o autismo mais a superdotação. É um terceiro, não é o autismo, não é a superdotação, mas é um terceiro perfil, que é uma outra forma de fazer a leitura na avaliação e no atendimento desse sujeito, né? Sim, porque um quadro influencia no outro, eles estão em interação, né? Então ele não é nem o típico superdotado, nem o típico autista, né? E aí por isso a importância de uma avaliação individualizada, porque aí você vai entender como aqueles dois quadros funcionam naquele sujeito, né? Isso. Também estava pensando aqui sobre as vezes que a gente recebe pacientes que vêm com possíveis diagnósticos ou com alguns indicadores que se vê apenas o transtorno, mas nem sempre se vê a potencialidade, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente receber no consultório crianças que vêm já com rótulo de serem hiperativas, né? Que tem TDAH. Quando, na verdade, a gente tem uma criança, não que ela não possa ser superdotada e ter TDAH, claro que sim, mas em alguns casos, as características da superdotação, que não é uma condição conhecida, elas são equivocadamente interpretadas como um transtorno. Então, essa criança superdotada, ela pode ser, por exemplo, a gente sabe, muito curiosa, investigativa, e na escola ela não vai ficar 4 horas sentadinha, ela vai querer explorar aquele universo, e por conta disso, muitas vezes a gente olha para ela e fala, não para quieta, então é hiperativa, né? E quando, na verdade, ela pode não ser. Sim, imagine para um professor uma criança que fica toda hora interrompendo, fazendo pergunta, que termina as tarefas rapidamente, fica andando pela sala e, entre aspas, atrapalhando os outros, ou que quer saber coisas muito avançadas que não é para aquela idade ou para a turma, né? E aí é lógico que você vai encaminhar para uma avaliação já pensando, olha como inapropriada essa criança é, né? Sim, sim. E o quanto que é difícil quando a gente chega na escola, né? Claro que não é sempre, a gente tem equipes maravilhosas, mas também é uma realidade que a gente enfrenta de chegar nas escolas e apresentar um diagnóstico, uma identificação de um aluno que tem todo um estereótipo já, a gente diz que ele é superdotado. O quanto que é difícil essa escola entender, né? Enfim, mas é um trabalho árduo e que precisa muito ser feito e estou aqui com algumas perguntas que vêm muito ao encontro do que nós estamos discutindo agora. A Camila, por exemplo, ela pergunta para nós, né? Eu acho que você já trouxe isso, mas ressaltar um pouquinho aqui. O superdotado, que tem outra condição, né? Ele tem dupla excepcionalidade, ele pode ter uma terceira condição associada? Pode ter mais de 2, por exemplo? Sim. Na verdade, então, a própria questão da superdotação, a gente já começa dizendo que ela pode acontecer numa área ou mais de uma área,
né? Então, às vezes, a criança é superdotada, sei lá, na área cognitiva e psicomotora, né? E da mesma forma, ela pode ter, de repente, um autismo e uma dislexia, né? Então, a gente pensa em dupla excepcionalidade, mas pode ser tripla, quádrupla e assim por diante, né? Eu acho que a gente só pensa em dupla no sentido de que tem duas condições em sentido opostos, né? Uma bem desenvolvida e uma que tem algum déficit, algum transtorno, alguma coisa prejudicada, né? Então, mas podem ser duas, três, quatro, eu acho que isso vai depender de um bom diagnóstico. E pensando nessa questão da terminologia, né? A gente viu com a professora Delu, por exemplo, a menção à dupla condição, a dupla excepcionalidade, a dupla especificidade, e a nossa querida presidente Ângela está conosco aqui, é o maior prazer tê-la conosco, assim como tantos colegas do Combrage, que vem trazer para nós essa pergunta, ou compartilhar conosco essa inquietação em relação ao termo, né? Ela disse que no Brasil nós estamos sugerindo o uso do termo dupla condição, porque dupla excepcionalidade teria um caráter pejorativo, e ela quer saber como é que você entende, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Na verdade, assim, eu tenho lido bastante coisa, né? Então, inclusive, estou aproveitando muito esse período que eu estou aqui no exterior para ler muita coisa, né? Então, tenho tentado compartilhar com os colegas pesquisadores também, né? Então, acho que isso é uma coisa também que a gente ainda tem um pouco de limitação no Brasil, que é o acesso aos materiais, né? A gente ainda tem, às vezes, limitações, às vezes custos muito altos, né? E aqui a gente consegue esse tipo de acesso por conta, por exemplo, da universidade que eu estou vinculada, né? E aí, dos textos que eu tenho lido, eles falam sobre twice exceptionality, né? Que é a dupla excepcionalidade, se a gente for fazer uma tradução literal. Mas eu concordo com a Ângela. Eu acho que quando a gente fala de excepcionalidade, a gente, ainda que eu acho que isso não se represente excepcional, pode ser excepcional para bom ou para ruim, mas a gente sempre acha que é para o ruim, né? Então, talvez eu acho que os pesquisadores podem pensar em conjunto uma terminologia mais adequada, né? E eu acho que o Combrage tem um papel super importante nisso, né? Então, como a Delu mesmo falou, a gente não ninguém que está atuando nessas frentes faz lei, mas a gente pode brigar, a gente pode convencer, a gente pode argumentar, né? E aí pensar, de repente, numa terminologia que a gente acha que é mais adequada. E eu ainda acho que também tem, sim, esse caráter pejorativo da questão da excepcionalidade. Uhum. A Ana Paula Granado acabou de citar ali que tem uma profissional, que eu não sei quem é, que usa o termo múltipla condição. Eu não tinha ouvido ainda essa terminologia, né? Então surge aí mais uma para a gente trazer para a discussão e para pensar. A Mariana, ela pergunta se a dupla excepcionalidade ela pode se manifestar no caso de precocidade, né, da criança bem pequena. Eu acho que sim, né? Então a gente sabe, por exemplo, de casos de crianças muito pequenas mesmo, 3 anos, por exemplo, que aí começam a dar alguns sinais, do tipo aprende a ler e escrever sozinha, né? Esse tipo de coisa, ou sabe muita informação sobre um assunto de seu interesse, exatamente. Do mesmo jeito que, por exemplo, os primeiros sinais de autismo podem aparecer muito precocemente, né? A partir de 1 ano, 2, a gente já pode fazer alguns diagnósticos. Então, acho que sim, né? Só que, assim, quanto mais precoce esse diagnóstico, mais difícil é dele ser feito, né? Então, porque, por exemplo, dependendo da idade da criança, você não consegue contar com, por exemplo, a questão verbal dela, né? Então, às vezes, você não pode perguntar coisas diretamente para ela, porque ela não sabe, ela não tem esse tipo de repertório, né? Ou, às vezes, até a questão dos próprios instrumentos, né? A gente tem uma limitação de instrumentos para crianças menores de 6 anos. É sempre mais difícil fazer avaliação desse tipo de criança, mas eu acho que isso não impede de existir essa condição desde muito cedo. Uhum. A Kátia traz aqui um cenário que é bastante corriqueiro. Ela pede-se letra feia, no caso do superdotado. É algo frequente, né? Já meio que respondi, não necessariamente, né, Tati? Mas a gente vê que a questão da escrita
é algo que é muito comum superdotados se recusar e ter algum tipo de resistência, né? Pela prática que eu vejo no consultório, acredito que não seja necessariamente uma resistência à escrita em si, mas é quando ela não faz sentido. Então, por exemplo, eles não veem sentido, e eu até concordo com as crianças, né, de copiar lá um quadro inteiro, por exemplo, ou repetir 30 vezes o mesmo exercício, né? Então, quando essa criança não vê sentido para uma cópia, é muito comum que eles resistam, até porque geralmente eles têm uma questão de criticidade mais desenvolvida e eles questionam o porquê disso, né? Sim. E eu acho que a questão da letra, eu acho que nem é uma questão ainda só isolada, né? Se você pensar, por exemplo, hoje em dia, a gente não estimula, por exemplo, a escrita mais da letra de mão ou cursiva, né? Então, quase ninguém mais escreve isso, né? Inclusive, existem pesquisas questionando se é importante ensinar isso ou não, eu não sei quais são as conclusões. E eu vejo até pela gente mesmo, a gente só digita no computador, ninguém escreve mais, né? Então, quando eu tenho que escrever alguma coisa no papel, ai, que canseira, que preguiça, a letra sai horrível, parece que a mão dói, a gente não está mais acostumada, né? Agora, imagine uma criança que não vê sentido em fazer isso, né? Como você mesmo falou. Então, acho que aí pode ser um reflexo mesmo disso, né? Mas acho que também pode ter umas que são super perfeccionistas e vão ficar fazendo lá 1000 vezes a letra até ficar linda e maravilhosa, né? Então... Uma estratégia que eu tenho usado com as crianças que eu atendo é mostrar para elas assim o sentido social, né, a função social da escrita, que não necessariamente é ali a letra cursiva, por exemplo, mas que na escola ainda se usa essa estratégia, mostrar para eles o porquê que se escreve, né? Na vida a gente precisa escrever. Então, quando a gente consegue mostrar para essa criança o porquê daquele ato, geralmente, eles não é que eles passam a gostar, não é isso. Eles continuam não gostando, mas eles se mostram menos resistentes, porque entende a razão de fazer aquela atividade, aquele texto, etc. Né? A Ana pergunta assim, qual idade geralmente se consegue identificar, diagnosticar a dupla excepcionalidade? Vou deixar para você essa. Olha, eu vejo que nós não temos uma regra, né? Nós temos aí, dependendo muito de quais são as condições associadas, depende dessa fase na qual o sujeito está no seu desenvolvimento. Então, no caso de uma criança que tem autismo e superdotação ao mesmo tempo, né? Que tem essa dupla condição. O autismo, a gente sabe que quanto antes se fizer o diagnóstico, melhor. Quanto mais cedo, porque nós temos, inclusive, instrumentos para isso. A superdotação, em idades muito precoces, não é que não seja possível identificação, é possível. Só que eu, particularmente, prefiro ter um pouco mais de cautela e acompanhar pela precocidade, para que a gente perceba se essa criança ela de fato é superdotada ou se ela é precoce e entrará dentro do desenvolvimento, entrará no desenvolvimento dentro do que se espera para a idade dela, né? Então, eu acredito, Ana, que nós não temos, assim, como dizer, uma idade específica. Então, se essa criança ela está fora daquilo que se espera enquanto desenvolvimento neurotípico, ou se ela está com alguma dificuldade muito acentuada, ou se ela está tendo comportamentos naquela idade, mas que são comuns para idades de crianças maiores, então sempre é o caso de ficar alerta, né? E de preferência que tenha algum profissional capacitado, que ele consiga acompanhar esse sujeito para que essas suspeitas, lá quando a criança é muito pequenininha, elas se permanecerem, elas possam então chegar a um diagnóstico, né? Eu acho, Karina, que tem uma outra coisa que você falou, né? Acho que principal é pensar que isso vai depender muito exatamente dos quadros, né? Então, como você falou, um autismo a gente consegue diagnosticar desde muito cedo, mas de repente uma dislexia, uma disgrafia, uma descalculia, só o momento que ela entrar na escola e começar a ver que ela não consegue escrever, que ela não consegue ler, que ela não consegue fazer conta matemática, e isso vai ser uma idade um pouco mais avançada, né? Então, acho que tem uma idade certa, vai depender do quadro e das possibilidades e ferramentas que a gente tem para poder identificar cada vez mais cedo, né?
Concordo. A Núbia, ela traz aqui uma questão também. Ela pergunta se o Savan, Tati, seria um caso de dupla excepcionalidade. Não sei se necessariamente. O que você pensa? Também é algo que eu tenho algumas dúvidas, né? Eu acredito que hoje, mais para não, mas não é um ponto, Núbia, que eu tenho assim, claro, né? Clara convicção. Porque dependendo do teórico que a gente se associa, caminhará para uma perspectiva de autismo apenas. E a gente pode ter uma pessoa que ela é autista, ponto, e a gente pode ter alguém que é autista e superdotado, por exemplo, né? Então, acredito que seja algo que a gente precisa discutir um pouco mais, né? Eu acho que cada caso, né? Então, eu acho que, como eu falei, não necessariamente, né? Pode ser, mas pode não ser também. Então, eu acho que aí vai precisar de uma avaliação mais minuciosa. Olha a pergunta do Rubens André. Como diferenciar o assincronismo da dupla excepcionalidade? Dá quase uma tese, né? Eu acho que, assim, bom, vamos ver se a gente consegue responder rápido. O assincronismo, eu acho que a diferença principal é que você tem diferenças gritantes entre níveis de desenvolvimento em diferentes áreas. Então, por exemplo, uma criança que tem uma parte cognitiva ou intelectual super desenvolvida, sei lá, 3 anos para cima da idade, mas, por exemplo, que o emocional não acompanha. Então, o emocional dela é adequado para aquela idade real que ela tem. Então, isso é assincronismo, né? Então, são duas áreas com desenvolvimento muito discrepantes entre si. Só que esse desenvolvimento discrepante, ainda que discrepante, muitas vezes ele é sei lá se a gente usa essa palavra, normal. Porque, por exemplo, vamos supor uma criança de 4 anos, tem o desenvolvimento emocional de uma criança de 4 anos, mas de repente cognitivo de 7. Mas isso não leva ela a ser duplamente excepcional. Por quê? Porque o emocional está dentro do esperado da idade dela, de 4, né? É que ele não acompanhou o mesmo ritmo do cognitivo, ou da área em que essa superdotação está manifestada. Mas não chega a ser um déficit, um transtorno, uma questão que pode ser diagnosticada. Se for, sim, um prejuízo que é diagnosticável, que se enquadra em algum quadro, algum transtorno, alguma coisa, aí a gente pode falar em dupla excepcionalidade. Ótimo. Olha, a Ângela já nos deu um help aqui. Ela disse que nós podemos entender o Savana, que já não se usa esse termo, como um autista associado às altas habilidades, né? Pensando que, aqui estou refletindo, pensando que essa pessoa, ela tem aí uma expertise em alguma área, tudo mais, né? Enfim, então temos essa defesa aí da nossa presidente querida. Bom, vamos caminhando para a última pergunta, para não ficarmos com um tempo muito grande, né? Cadê a pergunta que eu separei? Ok. A Ellen e a Regina, e também outras pessoas aqui, perguntam especificamente sobre a questão da dupla excepcionalidade entre superdotação e autismo, né? Para você falar um pouquinho sobre isso e, se possível, direcionar algumas dicas de atendimento e de intervenção. Tá, vamos ver um pouquinho, espera só um minutinho. Eu tenho algumas, como é que fala? Tenho feito alguns textos, alguma coisa nesse sentido da gente pensar em como avaliar ou o que a gente deve olhar, né, para cada quadro, para cada associações mais comuns, na verdade, né? Então, tem muitas pesquisas sendo feitas com os quadros mais comuns, do tipo autismo, Asperger, TDAH, o transtorno de aprendizagem, né? E aí, a gente pode pensar, no caso, por exemplo, da superdotação com o autismo, né? O que a gente vê, por exemplo, que a literatura mostra
essas crianças, elas têm algumas características muito peculiares, né? Que às vezes pode ser só típica por conta do autismo, outras vezes pode acontecer por conta da superdotação, outras vezes pode acontecer por conta da interação entre os dois quadros. Então, são aquelas crianças que têm um foco muito intenso em um assunto específico, né? Então ela quer saber tudo daquilo, ela domina tudo daquilo, né? Muitas vezes ela pode ter um comportamento não cooperativo, né? Então ela fica aquela questão um pouco mais isolada, pode ter dificuldade em fazer amizade, né? Pode ser uma criança, por exemplo, que tem também dificuldade de comunicação, dificuldades na questão das habilidades sociais, pode ter, por exemplo, dificuldade de se concentrar, né, em alguma tarefa específica, mas, por outro lado, são crianças que têm algumas características que a gente pode descrever como pontos fortes, né? Então, de repente, ela pode ter uma habilidade avançada de leitura, ela pode ser uma criança que pode permanecer durante muito tempo concentrada numa tarefa de interesse, né? Ela é aquela criança, por exemplo, que é capaz de memorizar muitos fatos, né? Então, aquela criança que pode ter fascínio por letras, números, geralmente são crianças que gostam muito de aprender por repetição, né? Então, principalmente daqueles temas ou objetos que eles acabam ficando meio obcecados, na verdade, né? E aí, algum tópico de interesse. Mas também podem apresentar uma série de dificuldades relacionadas principalmente a se envolver com colegas da mesma idade, né? Eles podem, de repente, ter pouca empatia, dificuldades com a expressão emocional, né? Então, acho que são algumas características que a gente tem que pensar quando a gente fala dessa associação específica, né? Ótimo. Tati, eu não posso deixar de perguntar para você sobre o instrumento, né? Porque na última live que a gente fez, surgiu essa questão e depois várias pessoas me escrevendo qual instrumento que é esse. Falei, olha, nós estaremos com a autora da escala, então ela melhor que ninguém para falar sobre o instrumento. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Tá, vou falar um pouquinho, vamos lá. É o seguinte, ó. Eu desenvolvi, assim, nesses últimos muitos anos, na verdade, né? Então, pensando, assim, nessa questão dessa lacuna que eu citei um pouquinho aqui, né? Dos instrumentos específicos, né? Para avaliar a superdotação, né? Então, desde 2012, né? Acho que sempre muito importante a gente falar a questão de tempo, porque eu não sei como as pessoas imaginam que a gente inventa os testes, né? Então, é lógico que eles demandam muito tempo, muita pesquisa, muita dedicação, muito esforço, né? Então, desde 2012 eu estou trabalhando nessa ideia, né? Então, na verdade, é um conjunto, né? Que eu tenho trabalhado com uma bateria para avaliar a criança, e aí no caso específico, 2 tipos de superdotação, né? São testes de desempenho, então ela responde a testes de inteligência e de criatividade. Então ela serve para identificar somente esses 2 tipos, né? Isso então é uma coisa bem importante de deixar claro. Então, se você, por exemplo, tem uma suspeita de uma superdotação relacionada à inteligência ou à criatividade, então você poderia usar esse instrumento. Se for em alguma outra área, ele não vai ser muito útil, né? Então, é sempre importante também limitar, né, para que serve o que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, eu tenho trabalhado com esse instrumento que a Delu citou, que é uma ferramenta que eu chamo de triagem de indicadores de altas habilidades e superdotação, que ele é para professor. Então, ele não é para psicólogo, diferente da outra bateria, que é exclusiva de psicólogo, né? Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta de triagem, né? A ideia é que ela seja usada, por exemplo, vamos supor, numa sala de aula, um professor responde um teste desse, né, para cada aluno, e aí você consegue identificar aqueles que têm sinais indicativos de superdotação, e aí esses valeria a pena, por exemplo, encaminhar para uma avaliação mais aprofundada, né? Então, ele é uma ferramenta de sondagem, seria para ser utilizada numa fase inicial de sinalização, né, de possíveis sinais indicadores. É uma ferramenta rápida que a gente pode responder, o professor pode responder rapidamente, né? Então a gente viu, por exemplo, nos estudos que a gente fez, que demora em média de uns 6 minutos só para responder, uma coisa bem rápida, né? E ele, eu acho que o importante é que ele não é restrito para psicólogo, né? Então qualquer pessoa pode usar. Então, professor, o profissional da educação especial, ou qualquer outro profissional, um pedagogo,
qualquer coisa nesse sentido, né? Então, ela é baseada numa série de sinais indicadores, né, que a gente vê comumente nesses indivíduos com superdotação, e aí ela foi construída para dar conta. Então, hoje em dia, assim, os estudos mostraram, né, a adequação dela para estudante de terceiro a nono ano do ensino fundamental, é o que eu tenho por enquanto de estudos, né? Ela tem 42 itens, né? E ela avalia 5 áreas, né? Então, comportamentos relacionados à capacidade intelectual geral, né? A questão das habilidades acadêmicas específicas, liderança, criatividade e a área de talento artístico, né? Então, o professor vai ler uma série de frases e vai ver o quanto aquilo se aplica àquela criança, né? Então, ele pode escolher, por exemplo, se a criança tem aquilo, desenvolvimento abaixo do nível esperado, né? Se está um desenvolvimento igual das crianças da mesma idade, ou se está um desenvolvimento acima da média, né? E também, uma coisa importante que a gente pensou, é que existe uma coluna que ele marca uma opção capaz de julgar. Porque, às vezes, tem uma pergunta lá de matemática e ele é professor de português. Então, ele não sabe, por exemplo, se a criança é boa em matemática. E aí, para ele não ter que chutar qualquer coisa, então ele tem essa opção. Então, essa alternativa não vai contar, nem para favorecer a criança, nem para prejudicar a avaliação, né? Então, depois a gente faz a soma da pontuação total dos itens, né, para cada área. E aí tem uma tabelinha dizendo que a partir de quantos pontos que há uma possível evidência de superdotação que valeria a pena, por exemplo, encaminhar essa criança para uma avaliação. Uhum. Ótimo. Esse material, ele já está, inclusive já foi submetido para o conselho, né, para o Conselho Federal de Psicologia, e ele consta lá como não restrito, então ele pode ser usado por não psicólogos, né? A ideia é que ele já está com a editora também, e que ele seja lançado logo no comecinho do ano que vem. Ou antes, né? Vamos ver. Esse Covid atrapalhou tudo. É um material muito bom. Eu não vejo a hora de ser publicado para que as pessoas, de modo geral, possam usá-lo, né? Realmente foi muito bem construído. Vai contribuir muito para com a nossa área. Gente, nós não temos condições de responder todas as perguntas, né? São muitas, mas as perguntas que vocês estão trazendo durante as nossas lives, quando nós não conseguimos responder, eu estou as usando para preparar os nossos próximos encontros, que elas servirão também como temáticas. Por exemplo, essa temática de hoje, ela surgiu a partir de uma das nossas lives, né? Então, a tentativa é ouvir o que vocês estão precisando em termos de conhecimento, de demandas de discussão, para a gente trazer para as nossas lives, para que tenha sentido para todos nós. Quero agradecer muito a participação de vocês. Eu acho muito bacana esses compartilhamentos que todos fazem, as suas experiências, essas trocas, elas enriquecem a todos nós. Então, muito obrigada pelos apontamentos, por compartilhar as suas experiências, obrigada por estarem conosco. Eu peço desculpas porque a nossa intérprete, a doutora Priscila Festa, não pôde estar para fazer a interpretação para as pessoas surdas. Desculpe por isso. Eu quero agradecer muito, em especial, a Tati, que abrilhantou demais esse momento. Tati, foi uma super escolha, uma escolha acertada convidar você. Pelos feedbacks dos nossos participantes, todos gostaram bastante, você nos ajudou a entender muito mais esse universo superdotado, então, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo e por compartilhar conosco com o que você tem de melhor em termos de conhecimento, de pesquisas, enfim, tá? Muito obrigada mesmo. Karina, também queria agradecer super a oportunidade, eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre essas temáticas e quanto mais gente a gente puder sensibilizar, conscientizar, eu acho que aí a gente vai estar ajudando cada vez mais pessoas que às vezes não são compreendidas ou identificadas, né? Ou às vezes até ajudar um pouco nessa atuação, né, dos professores, no papel dos pais, dos profissionais da psicologia, da educação e tudo mais. Então, também queria te parabenizar por essa série de lives, eu acho que elas estão sendo muito ricas,
então contribuindo para a visibilidade da temática, e agradecer de novo pela indicação, pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, muito obrigada. Pessoal, algumas pessoas estão perguntando sobre o curso online que acontecerá e também o grupo de pesquisa, o grupo de estudos. Eu deixei o endereço de e-mail para que vocês possam escrever para nós, quem tem interesse de participar, então, tanto do curso quanto do nosso grupo. Aproveito também para convidá-los a acessar o site do Combrage, do Fundo Brasileiro para a Superdotação, o nosso órgão de representatividade no nosso país, de lá que nós temos as notícias mais quentinhas acerca da superdotação. Então, entre no site, se associe, vem estar mais próximo de todos nós. Quanto mais juntos nós estivermos, melhor será o atendimento, o alcance e a desmistificação, tirar da invisibilidade os nossos sujeitos superdotados. Na semana que vem, nós temos uma super convidada, ninguém menos que a nossa presidente, doutora Ângela Virgolin, falará conosco sobre o universo emocional do superdotado. Várias perguntas aqui que vocês trouxeram têm a ver com essa questão emocional do superdotado. E a doutora Ângela, que é especialista em superdotação, com uma dedicação gigante e muita experiência no que se refere às questões socioemocionais, estará conosco. Por isso, não perca, na próxima quarta-feira, às 18h30. E assim a gente se despede. A live ficará gravada, disponível na página da doutora Karina Paludo, então podem entrar, compartilhar, comentar, enfim, sempre é um maior prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo tempo, pela participação, Tati, mais uma vez, muito obrigada, foi ótimo, viu? Obrigada, super beijo. Até mais, tchau. Tchau, pessoal.